convido você a abrir a sua Bíblia por livro de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Aleluia. Quantos podem ficar sobre seus pés em reverência da palavra? Diz a palavra do Senhor: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, graças a Deus. Diga mais forte, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós apresentamos este tempo. Espírito Santo, eu invoco a Tua presença no nosso meio. Fala conosco, ministra nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Pai, ministrado não pela palavra de um homem, mas pela Tua palavra, pela palavra que venha do trono da Tua graça, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Quando nós lemos aqui no livro de 1 aos Coríntios, queridos, eu tenho uma afirmação do apóstolo Paulo à igreja, quando ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma afirmação, e a afirmação, queridos, ela não pode ser contrária àquilo que o Senhor determinou. O Senhor Jesus, Ele nos deu a vitória pelo sangue vertido na cruz. O Senhor Jesus, Ele pagou um preço de humilhação, foi espancado, foi humilhado, para que hoje eu e você pudéssemos viver o melhor nessa terra, em todos os aspectos. Quando nós lemos alguns versículos atrás deste versículo, deste capítulo, por exemplo, o versículo 55, a Bíblia vai dizer: onde está, ó morte, teu agrilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Mais uma vez há uma afirmação: diante das adversidades a quais nós possamos estar enfrentando, ou adversidades possam vir diante de nós, há outra afirmação onde o apóstolo externa para esta igreja: onde está, ó morte, teu agrilhão? E onde está, ó inferno, tua vitória? Aí o versículo 56, a Bíblia vai dizer: ora, o agrilhão da morte é o pecado. Abre um preceder aí. Ora, o agrilhão da morte é o pecado. É a mesma coisa, fazendo uma comparação com o que está lá em Pedro, quando o apóstolo Pedro escreve, que diz: o diabo, vosso adversário, anda ao teu derredor procurando a quem possa dragar. Queridos, eu preciso entender algumas coisas quando se fala de vitória. Primeiro, todas as coisas já nos foi dado pelo sangue do Senhor Jesus, todas. A tua caminhada de fé, a tua motivação, aquilo que tem intentado, aquilo que tem te impedido, não vai anular o que o Senhor já fez na cruz do Calvário, não vai. Mas nós precisamos fazer algumas observações.
como este ponto aqui a qual parei no versículo 56, o agrilhão da morte é o pecado. Eu preciso fazer algumas observações. Eu poderia também dizer, a limitação de um homem para adquirir aquilo que ele espera é o medo. Eu poderia dizer, o que segura a manifestação de milagre na vida de um homem é a falta de intrepidez da parte dele. Porque quando eu leio, queridos, o que está escrito aqui, não só nesta passagem, tem muitas passagens, as afirmações do que o Senhor Jesus já fez por mim e por você, então está faltando alguma coisa aí para me andar e viver permanentemente em vitória. E olhando para isso aqui, eu tenho um tema para a noite de hoje, que diz, elementos que antecedem a vitória. Elementos que antecedem. A tua vitória está entre a afirmação do que nós lemos em Coríntios, no meio dele, entre a afirmação e a vitória, existem elementos que vão te levar a esta vitória. Amém? E eu quero falar somente de 3 elementos. Eu não vou te fadigar. 3 elementos e nós vamos orar. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 em diante. Aleluia. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Primeiro elemento que antecede a vitória, queridos, se chama determinação. O homem, ele pode estar munido de conhecimento, de intelectualidade, de dinheiro, de tudo que ele possa ter na vida dele. Ele tem muito dinheiro, mas dinheiro não compra tudo. Porque já vi muitos homens que tinham tanto dinheiro, mas foram levados pela pandemia, pela Covid. O que antecede a vitória, seja ela na área da saúde, seja no financeiro, seja no laço familiar, na questão de relacionamento, se chama determinação. A determinação, ela vai mudar o projeto, ela vai trair a vitória para perto de ti. Se você for ler, queridos, os versículos anteriores a estes 2 versículos que eu li, você vai ver um povo de propriedade exclusiva de Deus, que estava sendo amedrontado, humilhado pelo um gigante que se chamava Golias, do povo dos filisteus. A Bíblia diz que este gigante todo dia confrontava o povo de Deus. Agora entenda isso. O povo de Deus, ele passou por tantas vitórias, por tantas coisas, e de repente o povo de Deus estaciona diante de um homem, que humilhava e questionava. Lembra do que eu li? Versículo 56:
O agrilhão da morte é o pecado. Lembra? Quando ele vivia em intimidade com Deus, quando ele prestava diante de Deus a reverência devida, a adoração devida, a prestação de conta devida, nenhum filisteu ou nenhum povo que se levantasse contra o povo de Deus contava história, queridos. Mas a minha Bíblia está dizendo: ora, o agrilhão da morte é o pecado. O pecado entrou no coração de Saul, e por sua vez, assim como vai o cabeça, vai todo o corpo. Quantos entendem isso? Eu estou falando de vida espiritual, queridos. Às vezes nós não queremos entender. Se o pastor andar em pecado, a igreja vai andar em pecado, porque a cabeça da igreja é o pastor, porque não é eu quem digo, é a Bíblia quem diz. O óleo cai sobre a cabeça e desce pelo corpo. E de repente homens de guerra, como os próprios irmãos de Davi, e ninguém aceitava a proposta de Golias, todos acovardados. O rei fez proposta: se você pelejar, vai ter minha filha como esposa, não vai ser cobrado tributo, não vai ser cobrado mais nada da tua família. Quando o homem tem determinação, e eu digo nos dois sentidos, determinação natural e determinação espiritual, a coisa começa a andar de tal maneira, queridos, a coisa começa a fluir. Aí você começa a ver pessoas que não era nada começando a aparecer na mídia. Você vê pessoa que não tinha nada usufruindo do melhor desta terra. Você vê pessoa que já tinha ouvido falar: ei, o fulano morreu, de repente ele aparece e não morreu. Sabe por quê? Porque alguém determinou a causa daquela pessoa. Determinação vai mudar o decreto que tem sido lançado sobre a tua vida. Determinação de não aceitar, determinação de ir para a palavra. As mais de 8.000 promessas estão aqui no livro da vida. As mais de 8.000, só basta procurar. Quando encontrar uma, alguém te disse assim: esta enfermidade é para a morte. Mas a Bíblia vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, é para testemunho. Esta situação financeira que você está passando vai te levar à ruína, não é? Esta situação financeira que você está passando é para mostrar para o homem que você já não vive, mas quem vive você é Deus, e o Deus a qual você sabe, Ele é dono do ouro e da prata, e vai fazer a roda voltar a girar na tua história. Mas isso precisa de determinação. E determinação começa na mente, com mudança, com quebra de paradigmas, com metanoia, com mudanças de atitude. Sabe, queridos, começar a mudar a maneira de viver, a maneira de pensar. A Bíblia diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim como o homem imagina aqui, assim será ela. Alguém está dizendo: não vai dar certo, mas você leu e entendeu que se eu imaginar e viver e determinar na minha vida, vai ser diferente, vai ser da maneira que você pensou e planejou, porque o teu Deus tem dado direção desta maneira para a tua história. Determinação. Primeiro elemento é não pegar. Primeiro elemento é determinação. Porque até para você sair da tua casa, estar neste culto, tem que determinar no coração, queridos. Porque tem momento na vida que a vontade é de ficar em casa deitado. Tem momento na vida que o desejo que nós temos é: eu passei o dia hoje tão
corrido. Eu passei o dia hoje que não tem como, eu vou ficar em casa deitado. A tua determinação de vir ou de ir para a cama dormir vai determinar até que ponto você vai chegar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe aquela passagem que diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte? Essa passagem, se você entendesse a profundidade espiritual dela, essa passagem, queridos, é onde há segredos espirituais guardados para muitos homens e mulheres que têm muitas vezes perdido a vitória porque não entenderam ela. É quando eu não quero é que eu tenho que ir, porque quando eu não quero é o momento que Deus está dizendo: eu quero fazer diferente. Quando você diz eu não vou, Deus diz: perdeu, porque era hoje que eu tinha preparado. É por isso que a Bíblia diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque a tua fortaleza não está no feijão com arroz que você come, não está no alimento que você come. A tua fortaleza está quando você diz: já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Aí está a fortaleza. Aleluia. Segundo elemento, coragem. Determinação não é coragem, pastor? Não. Se tiver determinação, mas não tiver coragem para ir, vai ficar na determinação, vai ficar só no pensamento, vai ficar assim: não, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Versículo 33 do mesmo capítulo de 1 Samuel 17 nos diz: porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 34: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei-o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Coragem é partir para fazer algo que você vê que seria impossível no natural, queridos. Isso é coragem. É você sair para fazer algo que naturalmente seria impossível para você fazer. Coragem é você acreditar que a tua luta não é tua. Entenda, estou falando espiritualmente, não é naturalmente essa nossa conversa aqui, é espiritualmente. Porque sair por sair, sem ter determinação no que vai fazer, não adianta ter coragem, porque vai lá e vai ficar olhando, não vai ter o que falar, porque só a coragem, sem a determinação não há milagre, ou vice-versa. O rei disse: tu não vai pelejar, porque tu és muito moço. E Davi teve coragem para dizer: eu sou moço, mas quando vinha um urso, eu pegava ele, se ele pegasse ao cordeiro do rebanho. Se viesse o leão, eu tomava pela sua barba e o feria. Sabe, querido, às vezes nós precisamos ter coragem para tomar a posição de quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes nós não temos uma identidade formada. Você é herdeiro e cordeiro das promessas de Deus. Tenha coragem para assumir. A Bíblia diz que em seu nome você faria coisas maiores do que Ele fez. Tem que ter coragem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vinha andando sobre as águas numa tempestade, e de repente Pedro viu, e todo mundo assombrado com aquilo. Pedro disse: Senhor, se és tu, diga para eu ir até o Senhor. Pedro usou duas coisas: determinação e coragem.
Mas quando ele caiu em si no natural, ele afundou. A grande diferença de nós vivermos o sobrenatural, queridos, é não vivê-lo ele somente dentro da igreja. Entenda isso. Você veio do alto esse. Pedro, eu comparo ele como um cristão, e o barco que ele estava dentro era a igreja. Jesus apareceu Pedro, Pedro estava dentro da igreja, o barco. Recebeu uma palavra profética dentro da igreja. Mas quando ele saiu de dentro da igreja, os primeiros passos aconteceram. Aí ele lembrou que estava no mundo, voltou para o natural e ele afundou. Entenda isso, o que Deus revela dentro da igreja é para lutar as adversidades fora da igreja. Não, a igreja não entendeu. O que Deus revela dentro da igreja é para lutar as adversidades e vencer fora da igreja. A igreja aqui é o templo, queridos, porque nós estamos vivendo um período que nós só temos coragem de dizer aleluia dentro da igreja, que nós só temos coragem de dizer glória a Deus dentro da igreja, se nós só temos coragem de dizer paz do Senhor dentro da igreja, que nós só temos coragem de vir melhorzinho aparentemente dentro da igreja. Mas nessa noite Deus está te levando a entender que a tua vitória, aquilo que você precisa ter determinação e coragem para viver dentro e fora da igreja. Aleluia. Coragem. Aleluia. E por último elemento, fé. Interessante, né? Determinação não é fé, coragem não é fé, e fé não é fé. Interessante. As coisas de Deus, elas precisam ser analisadas com profundidade. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o que? A certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Só mergulha numa loucura dessa quem tem determinação e coragem. Para mim, ir numa coisa que eu não vejo, mas espero, eu vou lá se eu tiver determinação e coragem, senão não acontece. Quantos estão entendendo, queridos? Isso é interessante. Aí a Bíblia vai dizer, querido, no versículo 37 de 1 Samuel, entenda isso. E disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Entenda mais, até aqui era Deus falando. Versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Entenda aí. Lembra que eu falei? Saul, os seus erros, o agrilhão da morte, um humilhado, um povo envergonhado. Deus não vai agir se você se pendurar na fé alheia. Deus não vai agir se você vestir a armadura do outro. Deus espera que você tenha determinação, coragem, para que a fé a qual você veja em movimento aconteça na tua história. Davi vestiu a armadura, balangou para um lado, balangou para outro, arrancou fora a armadura. Sabe por quê? Davi estava acostumado a cuidar das ovelhas do seu pai. Davi estava acostumado a ser motivado por aquilo que ele vivia no campo a qual cuidava. Davi não estava acostumado com a armadura. A armadura quer dizer guerra. Não foi para isso que Davi foi chamado, nessa condição de cuidar.
foi de zelo, foi de cuidado. E quando ele pegou e tentou usar a armadura do rei, ele sabia que ele iria perder a batalha. Sabe por que iria, queridos? Primeiro, o gigante Golias perdeu esta batalha primeiro porque Deus estava com Davi. Segundo, eu acredito, não está na Bíblia, eu acredito que se Davi viesse com as armaduras do rei, o gigante não iria soltar a frase que soltou para Davi: quem é este menino, franjinho, com cara de anjo? Será que ele veio lutar ou brincar com o cachorro porque veio com um graveto para tentar brigar comigo? Sabe, queridos, Deus coloca as coisas da maneira que Ele quer. O gigante caiu, e quem derrotou o gigante não foi a força de Davi, não foi a estrutura física, porque ele era pequeno. O que derrotou o gigante foi a intrepidez no coração de Davi, foi a coragem dele de dizer que iria, foi a fé dele dizer: o Senhor fez no passado, o Senhor fará no presente. Entenda isso, encerro com isso. Tem gente que está presa no passado, que diz assim: Deus me usava assim, assim, assado. Eu andava em lugares que a coisa acontecia e eu sentia a presença de Deus. Quando Deus te leva ao teu passado, é simplesmente Ele tentando te dizer: eu fiz lá, eu faço aqui. É simplesmente Ele dizendo para você: se você acreditar, o que eu fiz lá, eu farei aqui. Você verá coisas grandiosas acontecendo na tua história. E encerro com o versículo 57, a qual nós lemos ainda agora. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Não é vão. Ponha-te sobre teus pés, queridos. Eu quero orar contigo. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a intrepidez, a determinação de sermos vaso nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque em muitas as circunstâncias a qual temos vivido, o Senhor tem nos feito corajosos. O Senhor tem nos levantado como homens valorosos, corajosos, que não tem do que se envergonhar diante de nenhuma das circunstâncias a qual somos postos. Obrigado porque a fé a cada dia tem crescido dentro de nós, ó Pai. Eu determino sobre a vida da igreja, eu determino sobre a vida daqueles que nos assistem também, meu Deus e meu Pai, um espírito de determinação naquilo que está preso. A determinação seja sobre a tua vida, que venha desfazendo toda a obra, tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida para quebrar da tua história, sobre a tua família, sobre teus filhos, teu esposo, tua esposa. Abra a tua boca e começa a determinar: Senhor, eu não aceito mais, eu não aceito, porque assim o Senhor diz que nós somos e temos a vitória pelo teu sangue.
sangue, eu determino, ó Pai, eu tenho coragem para entrar diante dos santos e dizer que com o Senhor eu sou mais forte, e dizer que contigo, meu Deus, eu caminho mais uma légua. Ó Senhor, eu entro diante dos santos e também encontro a fé a qual preciso para destronar a valente que tem se erguido na minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, eu determino sobre a tua vida, eu determino sobre a tua família, eu determino sobre o teu trabalho, eu determino sobre o teu ministério, eu determino sobre a tua casa. A partir de hoje, o gigante vai cair, o gigante vai cair. Aqueles que te viam, aqueles que te humilhavam, vão ter que olhar para você e dizer: o que é que aconteceu com ele? Determinação, coragem e fé é o dilema da tua vida, em nome de Jesus. Se crer, aplauda ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que a sua graça seja abundante e que a consolação do Espírito Santo seja até a consumação do século dos séculos na tua história. Eu te abençoo e determino esta terça de vitória na tua vida. Que amanhã você possa experimentar coisas diferentes. Que amanhã o Senhor possa fazer algo diferente. Que você possa ir em paz até o teu lar, debaixo da proteção de Deus. Se assim você crê e recebe, receba, pega, guarda no teu coração e dá um aplauso para Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Estamos encerrados até sábado no nosso encontro congregacional na IDB Floresta. Amém, queridos? Vamos lembrar de fazer a nossa cesta para levar.